Olá pessoal, professora Ruby aqui, espero que todos vocês estejam bem. Eu vou passar um resumo, uma síntese da aula de punho e mão que já tivemos em sala de aula, mas é bom para vocês fixarem esse conteúdo, tá? De nossas aulas de semiologia. Começando então pela anatomia de punho e mão, a falar a respeito dos ossos, A região do punho e mão ela é composta por 8 ossos do carpo, 5 do metacarpo e 14 falanges, mais a parte proximal do rádio e da ulna. Quem são os ossos da fileira proximal do carpo? Então, a gente tem aqui, acompanha comigo, o escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. E da fileira distal do carpo, eu tenho o trapézio, trapezoide, captato, olha, o maior, e amato. Tá? Então, esses aqui são os ossos do carpo. Ainda eu tenho aqui a parte do rádio, a parte distal, Como eu já disse em sala de aula, que ele é uma parte côncava, formando aqui, a parte convexa do escafoide e do semilunar. E aqui a ulna e esse espaço que é um tecido fibrocartilaginoso, o que dá uma instabilidade para a articulação. E aqui eu tenho o metacarpo número 1, 2, 3, 4 e 5. Lembrando que o 4 e o 5 eles vão se articular diretamente no osso amato. Aqui, na cor laranja, a falange distal, azul, falange média ou intermédia, verde, falange proximal. O polegar, que é o nosso dedo número 1, ele não tem a falange intermédia. Depois, os metacarpos e os ossinhos do carpo. Vamos lá. A articulação radiocárpica, ela apresenta 2 graus de movimento. Então, essa articulação, ela faz o movimento de flexão, de extensão no plano sagital e desvio radiar e ulnar no plano coronal. A articulação ulnocárpica, tá? Essa daqui, olha, gente. Embora não haja realmente uma articulação entre a ulna e o piramidal, porque não tem aqui uma aproximação, e sim uma estrutura fibrocartilaginosa. Lembra na prática que fizemos a palpação dessa estrutura? Você em casa também pode fazer agora. Então, aqui, qualquer lesão no punho pode determinar uma instabilidade. E é aí que a gente ouve o velho ditado que o meu punho ele tá aberto, Porque já é uma articulação instável aqui. As articulações mesocárpicas, quais são? Aquelas entre os ossos do carpo. Aqui, olha, é esse contorno aqui, são entre os ossos do carpo. Acredito que essas articulações contribuam mais para o movimento de extensão do punho do que a própria articulação radiocárpica, ok? Anatomia do punho da mão. As articulações carpo-metacárpicas formadas pela fileira distal do carpo e a base dos metacarpos. Então, no primeiro metacarpo, que é o polegar, ele articula-se com o trapézio, e aí a gente tem uma articulação do tipo celar, e devido a esse tipo de articulação, a gente consegue os movimentos de flexão, de extensão do polegar, de adução, abdução, e uma combinação desses movimentos leva ao movimento de oposição, que é quando o polegar ele vai lá em direção ao dedo mínimo. As articulações metacarpo-falangianas, ou seja, que envolvem os ossos do metacarpo mais a falange proximal, elas possuem 2 graus de liberdade. Elas fazem flexão, extensão e adução e abdução. As articulações interfalangianas, ou seja, entre os ossos das falanges, tanto proximais quanto distais, do segundo ao quinto dedo, elas fazem um movimento de flexão e extensão.
E a estabilidade dessas articulações, ela é mantida por uma cápsula articular e também pelos ligamentos colaterais. Então, na lateral de cada uma dessas articulações, a gente tem pequenos ligamentos que vão promover a estabilidade, sem fazer desvio em varo ou em valgo, né? Os desvios laterais. E agora eu vou citar os músculos para vocês, tá? Que fazem parte aqui de todo o complexo de antebraço e mão. Então, os músculos palmar longo, flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo, flexores superficiais e profundo dos dedos e o flexor longo do polegar, eles estão situados na face anterior do antebraço, punho e mãos, e são músculos flexores. Os músculos extensores radial longo e curto do carpo, extensor ulnar do carpo, extensor comum dos dedos, extensor também do indicador, do dedo mínimo, extensor longo do polegar, curto do polegar e abdutor longo do polegar, estão localizados na face posterior do antebraço, punho e mão, e são extensores. Então, de uma maneira geral, numa posição anatômica, os anteriores são flexores e os posteriores são extensores. Os músculos adutor do polegar, flexor curto do polegar e oponente do polegar, eles estão localizados na região aqui embaixo, né, do polegar do nosso dedo, e eles formam a eminência tenar, que é aquela parte mais fofinha, mais cheinha da nossa mão. Enquanto que os músculos aqui, olha, em roxo, abdutor do dedo mínimo, flexor curto do dedo mínimo e oponente do dedo mínimo, eles formam a eminência hipotenar da face ulnar da palma da mão, que é aquela região mais miudinha aqui da nossa palma da mão, tá? Então, tanto a região tenar e hipotenar, nós fisioterapeutas utilizamos bastante para manusear os nossos pacientes. Além disso, os músculos que têm origem e inserção na mão são chamados intrínsecos, e aqueles músculos cuja origem estão em estruturas fora da mão são denominados extrínsecos. Agora vamos para o exame físico de punho e mão. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é a inspeção visual, a observação. Então, o que a gente vai observar? Os exames das faces palmar e dorsal, né? Tanto da parte de antebraço também. Os contornos ósseos e de tecidos moles, eles devem ser comparados bilateralmente. Então, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. E qualquer desvio dele deve ser observado e anotado na ficha de avaliação do paciente. As pregas das mãos estão normais, né? A pele está normal? Observar se tem uma hipotrofia muscular ou uma hipertrofia muscular, uma tumoração, algum edema local, derrame articular, espessamento sinovial, né? Se tem alguma região da mão, tanto da face anterior ou posterior, se está com edema. Verificar as alterações vasomotoras, que são os vasos sanguíneos, sudomotoras, que é a umidade da mão, e pilomotoras, os pelos também, tá? Se eles estão iguais tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Observar deformidades rotacionais e angulares dos dedos. Observar as unhas, porque ela vai refletir tanto o estado de saúde quanto a ocupação, talvez ela indique a profissão desse paciente e também a personalidade. Imagina se a gente vê uma unha toda ruída ali, né? Não diz uma personalidade ansiosa. Então, observar também qualquer hipertrofia dos dedos, se tem a presença dos nódulos ao redor das articulações, principalmente as interfalangianas proximais e distais. Então, aqui, ó, só um exemplo para vocês, tá? Lesões nas unhas, elas podem refletir uma doença sistêmica que envolva, por exemplo, o sistema respiratório, o sistema cardíaco, o sistema renal, geniturinário. E aqui a gente tem um exemplo que é o baqueteamento digital. O que é isso? A nossa unha, ela forma ali um ângulo, tá? Na região de cutícula.
E aqui, ó, se a gente tem um aumento, uma diminuição desse ângulo, na verdade, quando ele parece estar bem rente, quase reto, significa alguma alteração, né? Não é normal. E também o espessamento dos dedos, a coloração, tudo isso é importante a gente anotar. Nessas duas imagens aqui, ó, vou colocar o apontador para vocês. A gente tem os nódulos de Heberden, que eles estão localizados nas articulações interfalangianas distais, tá? Olha aqui, ó. Isso daqui é muito indicativo de osteoartrose, que é um problema nas articulações que chega a atingir o osso. E os nódulos de Bouchard, eles são aparecem mais nas interfalangianas proximais e geralmente indicam um estado de inflamação ali, de uma osteoartrite. Então, é importante anotar esses dados. Deformidades mais comuns das mãos e dos dedos, né? Então, olha lá, observar qualquer desvio de angulação e de rotação dos dedos. Aqui nessa primeira imagem, a gente tem um desvio ulnar dos dedos. Isso daqui é muito comum numa doença chamada artrite reumatoide. É uma doença autoimune. Aqui a gente tem os dedos em garra, que na verdade é uma hiperextensão dessa articulação aqui, ó, da metacarpofalangiana, e uma flexão da interfalangiana proximal e distal. Tá? É comum às vezes em pacientes que têm paralisia cerebral. Dedos em martelos, botoeira e pescoço de cisne é comum em artrite reumatoide, em artrose, ou algum trauma que teve uma luxação de articulação ou uma ruptura de ligamentos. Aqui a gente tem o dedo em martelo, que é a flexão da interfalangiana distal. O de botoeira é uma flexão da interfalangiana proximal e a hiperextensão da interfalangiana distal. E o pescoço de cisne é a flexão da interfalangiana distal e a extensão da proximal, é o oposto aqui. Tá? Então, esses são todos nomes de deformidades dos dedos e das mãos. A palpação, a gente vai iniciar pelo antebraço, punho e a mão. E tanto a face anterior quanto a posterior. Então, durante a palpação, a gente vai ter que conseguir distinguir uma palpação de um tendão, de uma prega da pele, de uma palpação muscular, e aí a gente vai vasculhando e buscando por algias. Então, vai tocando o paciente e vai perceber algum local que ele possa sentir dor. Então, na superfície dorsal, é importante a gente palpar aqui a tabaqueira anatômica. Tá vendo esse daqui, ó? Esse triângulozinho aqui que aparece na base da mão, aqui na linha do polegar. Então, o que é formado essa tabaqueira anatômica? Nada mais é que os tendões dos extensores longo do polegar, extensor curto do polegar e abdutor longo do polegar, tá? O extensor longo do polegar medialmente, segundo a posição anatômica, e o extensor curto e abdutor longo do polegar lateralmente. Então, esse aqui é um bom indicativo para a gente fazer a palpação. Então, se a gente consegue até visualizar e palpar, quer dizer que tem a ausência de edemas. Aqui, ó, as eminências ósseas, né? Alguma tumoração, algum desvio. Então, tudo isso é importante a gente fazer. Aqui, a palpação dos ossos do carpo, metacarpos e falanges. Na palpação, na face anterior, a gente pode palpar o pulso radial, né? E aí a gente está falando da pulsação sanguínea. Lembrando que o pulso radial a gente faz com o nosso dedo indicador e médio, lateralmente, tá? Na posição anatômica, no lado ali do rádio. Então, lateralmente aos tendões. Fazer uma palpação firme e sentir ali se há passagem e qual é o ritmo e qual é a intensidade desse pulso radial. É também possível palpar os tendões, principalmente na região mais central ali do punho, a face palmar e os músculos intrínsecos das mãos, aqueles que têm origem e inserção na mão. Então, a gente consegue palpar assim, se é uma musculatura mais com hipertrofia, com hipotrofia, as pregas de flexão da pele,
Aqui, olha, desse lado aqui a gente consegue ver as pregas da mão, né? São aquelas linhas na palma da mão. O arco transverso do carpo, que é o túnel do carpo, né? Os nossos ossinhos do carpo, eles não são retos, eles formam aqui, ó, o túnel. Então, a gente colocando a mão no punho do paciente, a gente consegue verificar esse formato de punho no paciente. Aqui ainda com relação à palpação. Então, eu tenho a tabaqueira anatômica, que é achando a tabaqueira anatômica e fazendo o desvio radial e ulnar, eu sinto um ossinho batendo ali no meu dedo. Então, esse osso é o escafoide. Seguindo esse osso, eu consigo achar o semilunar, o piramidal, logo em seguida, e na região anterior, aquela bolinha que a gente tem, o pisiforme. Ainda na região dorsal, um pouco mais na frente, ele é um osso bem grande, a gente consegue palpar o captato. E aí eu acho mais fácil ir seguindo aqui pelos metacarpos para a gente chegar nos ossos da fileira distal do carpo. Então, seguindo o metacarpo número 1, eu chego no trapézio, do dedo número 2, no trapezoide, no dedo número 3, o captato, e no dedo número 4 e 5, no amato. Aqui na região lateral, eu consigo... Desculpa, gente, na posição anatômica é na região medial, mas ó, aqui nessa imagem aqui eu consigo palpar aquele tecido fibrocartilaginoso que dá a impressão de uma instabilidade articular. A gente consegue fazer a palpação, é um tecido mais molinho aqui. Bom, e os nervos, né? A gente tem aqui, passando pelo punho, 3 nervos, o nervo mediano, ulnar e radial. Então, a nossa mão, ela é inervada por 3 nervos. O nervo mediano, ele vai dar a sensibilidade aqui, ó, de cor roxa, para a parte do polegar, do primeiro, do segundo e da metade do terceiro dedo. E aqui a palma da mão também. O nervo ulnar, ele vai dar sensibilidade para os dedos mínimo e metade no anular. Então, essa parte mais medial na posição anatômica, né, da mão. E o nervo radial, ele vai dar a inervação aqui da tabaqueira anatômica, aqui a face dorsal do polegar e só um pedacinho aqui da face anterior. Tá? Então, essa é a inervação de cada um dos nervos na nossa mão. Só lembrando vocês que é mais fácil guardar, quando a gente dorme em cima do braço, normalmente a gente está comprimindo o nervo ulnar. Então, perceba quais são os dedos que a gente sente a parestesia e o formigamento. Normalmente são esses aqui, ó, tá? O dedo mínimo e metade do anular. Agora vamos ver a amplitude de movimento ativa, que vai avaliar a força muscular, né? Então, quando o paciente ele tem o grau 3, ele vence a força da gravidade. A gente consegue observar também se o movimento está sendo de forma coordenada. Então, a gente vai avaliar a força muscular da amplitude desse paciente. E a amplitude passiva, ele vai avaliar a integridade das superfícies articulares, a extensibilidade da cápsula articular, dos ligamentos e dos músculos, né? Então, a gente vai ver se os tecidos têm extensibilidade, se ele consegue o arco completo de movimento. Então, primeiro, a gente solicita o movimento ativo, e se o paciente não conseguir realizar, a gente vai fazer de forma passiva, né? O que é o conceito de passivo? A ausência de contração muscular. E aí eu, fisioterapeuta, vou completar e vou fazer o arco completo de movimento desse paciente. Se o paciente não fez de forma ativa, mas fez de forma passiva, né? Eu consegui fazer de forma passiva, então ele tem um problema de ausência de força muscular. Agora, se ativo não vai e passivo também não vai, então eu já tenho um bloqueio articular ou um encurtamento muscular. E a gente vai fazer isso para flexão e extensão de punho e dedos, desvio radial e lunar,
adução e abdução dos dedos. E também lembrar de uma parte importante da avaliação, que é a perimetria, né? Eu vou medir a circunferência de punho, de dedos, e aí com essa perimetria eu posso acompanhar, por exemplo, um ganho de massa muscular ou até uma redução do edema, daquele líquido intersticial proveniente de uma lesão. Continuaremos nosso vídeo aula no próximo vídeo.